Meus prezados irmãos, a paz do Senhor. Eu quero compartilhar convosco uma palavra que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 11 em diante. Assim diz a palavra de Deus: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar, os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus amados irmãos, sem dúvida, um dos assuntos escatológicos mais fascinantes é o que se diz respeito ao juízo final, o grande trono branco. Mas mais do que um assunto fascinante, o juízo final é um fato real predito nas Santas Escrituras e acontecerá no tempo estabelecido por Deus. Sabemos, irmãos, que o Deus que nós servimos é um Deus amoroso e Ele deseja salvar a alma do ser humano, tanto que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas mesmo Deus sendo um Deus amoroso, Deus é um Deus justo que abomina o pecado, e Ele nos deu livre-arbítrio. Deus nos deu liberdade de escolha, e são as escolhas que fazemos hoje que determinarão onde passaremos a nossa eternidade. O juízo final será o dia mais terrível já vivenciado pela raça humana. Será o acerto de contas entre Deus e esta humanidade tão pecadora. Nesta visão descrita no texto que lemos, João contempla o grande trono branco. O trono é denominado grande, pois representa o poder infinito do nosso Deus, representa a sua grandeza e a sua soberania. O trono também é denominado branco, pois representa a pureza, a santidade e a justiça do nosso Deus. A glória do trono é intensa. O universo físico não pôde suster-se diante de tamanha glória. A Bíblia diz no versículo 11 que da presença dele fugiram a terra e os céus. Neste trono, a posição de Pilatos será invertida, porque há 2000 anos atrás, o Criador foi julgado pela criatura, mas agora é a criatura que será julgada pelo Criador. Há 2000 anos atrás, o Criador ouviu a sentença condenatória da criatura, mas agora no trono branco é a criatura que ouvirá a sentença do Criador. A maior concentração de pessoas já presenciada neste mundo se deu no dia 6 de fevereiro do ano de 1989, quando em um festival religioso hindu, 15 milhões de pessoas se reuniram no mesmo lugar. 15 milhões de pessoas é muita gente, mas é pouca gente se comparada à imensa multidão que estará diante do trono branco para ser julgada naquele dia. Diante do grande trono branco estarão os grandes nomes da história. Lá estarão os faraós do Egito, lá estarão os grandes reis,
os cruéis imperadores romanos. Lá estarão homens tiranos que cometeram atrocidades contra a raça humana, como Adolf Hitler, Benito Mussolini e muitos outros homens cruéis. Todos estes estarão diante do trono e terão que se dobrar e reconhecer que só Jesus é o Senhor. João descreve aqui no texto: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. No versículo 13 ele diz: e deu o mar, os mortos que nele havia. A visão é terrível e assombrosa. Os ímpios de todas as épocas ressuscitarão para serem julgados. A ressurreição será literal e coletiva. A Bíblia diz no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2: e muitos dos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros, porém, para a vergonha e desprezo eterno. Não há como escapar desse juízo, pois a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Naquele dia, todos os ímpios hão de ressuscitar. Ímpios são todos aqueles que desprezaram a Deus, que rejeitaram e deram as costas para o Criador. Notem os detalhes mencionados por João nesse texto. E vi os mortos, grandes e pequenos. Quando João fala grandes e pequenos, ele não está se referindo ao tamanho, ele não está se referindo à estatura, mas está falando das altas posições que estas pessoas exerceram enquanto viveram. Lá estarão os grandes empresários, os grandes políticos, as grandes celebridades, os grandes astros da TV. Foram grandes nesse mundo, possuíram tudo que o dinheiro pôde comprar, mas nunca se preocuparam em adquirir tesouros no céu, e estarão lá, diante do grande trono branco, para serem julgados pelo Criador. Mas lá estarão também os pequenos, pessoas que não eram famosas, pessoas anônimas, pessoas que nunca possuíram bens materiais, porém também nunca se preocuparam em adquirir tesouros no céu, porém também rejeitaram a Deus e estarão diante do trono branco para serem julgadas. É interessante que grandes e pequenos serão julgados na mesma medida, porque o Deus que nós servimos ama a justiça. Nos tribunais humanos, muitas vezes as pessoas que possuem mais riquezas são favorecidos e conseguem se safar da condenação, mesmo sendo culpados. Mas no tribunal do nosso Deus, isto nunca acontecerá, porque o Deus que nós servimos é justo e julgará todos com equidade. Notem que a Bíblia diz aqui no versículo 13: e deu o mar, os mortos que nele havia. O mar, no decorrer dos séculos, tem se tornado um grande cemitério. Quantos que perderam a vida nos mares, em afogamentos, em batalhas marítimas, nos grandes naufrágios, como o do transatlântico chamado Titanic, aquele do qual alguém ousou dizer que nem Deus afundaria aquele navio. Mas a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Bastou um pequeno iceberg para 1.523 pessoas morrerem, porque ninguém pode zombar de Deus. A Bíblia diz no versículo 12: e abriram-se os livros. A severidade do juízo final se confirma com a presença de alguns livros que serão abertos naquele dia. A Bíblia faz menção de muitos livros,
mas 2 deles me chamam a atenção em especial, que é o livro das obras e o livro da vida. Quando se fala em livro das obras, fala-se que tudo que o homem faz, violando a lei de Deus, está registrado nos céus. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, seja boa ou seja má, até mesmo aquilo que está em oculto. Sabe o que isto significa? Todo pecado que o homem comete está registrado diante de Deus. Naquele dia, tudo que está em oculto será revelado. Até mesmo os crimes que nunca foram solucionados, naquele dia, tudo será esclarecido. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Aqueles que pecaram, porém se arrependeram e buscaram perdão em Jesus, os seus pecados foram apagados do livro das obras. Porque o próprio Deus diz em Hebreus no capítulo 8 e versículo 12, porque eu serei misericordioso para com as tuas iniquidades, e dos teus pecados não me lembrarei mais. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O texto também menciona o livro da vida. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e buscamos perdão em Jesus, os nossos pecados são apagados do livro das obras e o nosso nome é escrito no livro da vida no céu. Quão sublime é o privilégio de ter o nome escrito no livro da vida. Pode ser que o teu nome não esteja na calçada da fama lá dos Estados Unidos. Pode ser que o teu nome não apareça nos outdoors das esquinas das grandes avenidas. Pode ser que o teu nome não esteja na mídia. Mas se o teu nome está escrito no livro da vida, pode glorificar a Deus, porque a tua vitória não é uma possibilidade. A tua vitória é garantida pelo sangue de Jesus. Alegre-se, pois se o teu nome está escrito no livro da vida, você não será julgado no grande trono branco, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os salvos, a noiva de Cristo, não será julgada no grande trono branco. Eu creio que os salvos estarão lá, mas não para serem julgados, mas fazendo parte do júri, porque a Bíblia diz, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo número 6, versículos 2 e 3, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis vós que os santos hão de julgar os anjos? Os salvos estarão lá, não para serem julgados, mas para julgarem com o Senhor. Mas o texto termina dizendo que todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É muito triste o final daqueles que rejeitam a Deus, enquanto a vida, a esperança. Se você ainda não tem certeza da tua salvação, ainda hoje, faça uma aliança com Deus, se arrependa dos teus pecados e receba Jesus como teu Senhor e Salvador, pois Ele te ama. Ele pagou um preço caro pela tua alma ali naquela cruz, e hoje você pode receber o maior de todos os milagres, a salvação da tua alma, o perdão dos teus pecados, a certeza da vida eterna com Deus, e o teu nome também será escrito no livro da vida. Vamos orar neste momento. Senhor, eu tenho pregado a tua palavra,
E eu sei que o dia deste grande julgamento chegará. Se tem alguém agora entregando a sua vida a ti e fazendo uma aliança contigo, perdoa, Senhor, os pecados, escreve este nome no livro da vida e que uma nova história comece a ser escrita a partir de hoje. Visita agora este lar, levando paz, levando alegria. E se tem alguém enfermo, o Senhor é poderoso para curar. Repreende agora toda depressão, todo pensamento de morte, todo medo. Continua abençoando esta programação e que muitas vidas possam ser alcançadas para ti através desta emissora. É o que te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém.